Essa semana saiu o primeiro episódio de um anime chamado Decadence. Esse é um anime que eu tava esperando muito ser lançado porque desde que ele foi anunciado com um trailer sendo divulgado, ele me lembrou muito Shingeki no Kyojin. Então eu pensei, bom, será que esse vai ser o que vai tentar vir para substituir o sucesso que foi Shingeki no Kyojin? Depois que a gente teve, por exemplo, também o lançamento de Kabaneri, que eu também cheguei a comentar aqui um pouco do começo, os primeiros episódios, e deixei depois para comentar quando o final do anime chegou, né? E não teve o mesmo sucesso, apesar de ter a premissa inicial muito parecida. Nesse caso, desde que o trailer foi lançado, eu fiquei, caraca, esse negócio parece um pouco, né? Depois de eu ter assistido o primeiro episódio, ele me lembrou não só Shingeki no Kyojin pela ideia de você ter pessoas, seres humanos voando, utilizando equipamentos que permitam com que eles voem. A humanidade, a ideia de ter a humanidade sendo destruída quase que por inteiro e o resto dessa humanidade que conseguiu se manter viva ter que combater esses monstros que estão do lado de fora. Apesar de a gente não ter o conceito de 3 muralhas aqui nesse anime, mas o que a gente tem é uma fortaleza ambulante. O que me lembrou, por conta disso, aquele filme Máquinas Mortais, onde você tem basicamente Transformers gigantes, né, que não deixam de ser veículos, mas também são cidades, são basicamente cidades móveis, e esse conceito é aplicado também nesse anime, além da ideia de você ter também kaijus, ao invés de você ter zumbis, ou que seria uma reinterpretação, né, uma reimaginação do que seriam zumbis de Shingeki no Kyojin, ou por exemplo de Kabaneri também, que segue também essa ideia. Nesse caso a gente tem os clássicos kaijus, né? O que aparece nesse episódio, apesar de terem uns bem genéricos, os Minions, os kaijus Minions, a gente tem o vilão final desse primeiro episódio, né? Que seria um kaiju com aparência de baleia jubarte e outros elementos um pouco diferenciados. Tachikawa Yuzuru é o nome do cara que tá dirigindo esse anime. E pro pessoal que costuma acompanhar, quem tá fazendo parte da produção dos animes, é muito importante ficar de olho nesse cara, porque ele é um diretor extremamente reconhecido, principalmente por conta da sua idade. Ele agora, se eu não me engano, tem 38 anos e ele já participou de diversos projetos gigantescos que tiveram resultados enormes, como por exemplo o Shingeki no Kyojin em 2013, né, também trabalhando como diretor, Death Parade, Terror em Ressonância também teve, né? Kill la Kill, Mob Psycho e também Steins Gate, né? Então só anime famosão mesmo que realmente deu muito certo e que foram lançados também há vários anos, né? Não foi só agora que ele tem, se eu não me engano mesmo, 38 anos, mas ele já tinha aí seus 30 e pouquinhos anos ou 30 anos quando esses animes saíram. Então, realmente, é o diretor mais novo com o maior reconhecimento dentro dessa indústria. Então, sempre quando esse cara ele vai trabalhar em algum anime, é importante a gente dar essa atenção maior pro projeto, né? Só que nesse caso foi um projeto original ao invés de ser uma adaptação. Ele tá trabalhando agora nesse anime como diretor, mas apesar dele já ter trabalhado em estúdios muito grandes, esse é um estúdio muito menos conhecido, o estúdio Nut. Só que, como eu falei, o que mais me atraiu nesse anime foi não só o pôster, que eu achei muito bonito, mas também o próprio trailer mesmo, que me lembrou, obviamente, como eu falei, Shingeki no Kyojin, então eu aproveitei para dar uma olhada. Eu tenho a impressão de que pouquíssima gente, se não nenhuma pessoa, está falando sobre esse anime, pelo menos dentro da minha bolha. Então o que eu fico parecendo que eu tô falando sozinho aqui. Teoricamente eu estou falando para uma câmera, então ainda estou falando sozinho, mas eu fico... Ninguém tá falando mesmo? Será que eu tô perdendo tempo fazendo esse vídeo? E depois de ter visto esse primeiro episódio, duas coisas que me chamaram bastante atenção, que fizeram realmente me prender durante o episódio. A primeira delas foi o visual. O visual realmente, quando a gente tem essa ideia de uma sociedade que praticamente ruiu, a humanidade praticamente ruiu e agora tem que sobreviver numa fortaleza móvel, lutando contra monstros gigantes, e aquilo é representado visualmente pra gente, o anime realmente consegue passar uns takes muito bonitos desse cenário, né? Desse visual, daquela fortaleza, a ideia da fortaleza. Já vou chegar lá, já vou adentrar mais nesse ponto, mas ela tem uma figura de uma mão, assim, como se fosse, eu lembrei na hora como se fosse um resto, uma sucata, por exemplo, de um robô gigante que talvez tenha lutado no passado e que só restou o pedaço da mão, assim, eles usaram para criar parte dessa fortaleza móvel, que é imensa. Quando a gente tem o take em proporção, quando a gente vê um carrinho, que é de tamanho normal mesmo, e aquela cena vai se abrindo pra gente ver, ter uma noção exata da real dimensão do que é aquela cidade em comparação com aquele carrinho de tamanho normal, passa muito bem a impressão de proporção que é para ser passado. E outras coisas também, como por exemplo a protagonista, quando ela tá trabalhando do lado de fora dessa fortaleza e ela tá tendo que limpar o casco dessa fortaleza, tem uma cena dela conversando com um chefe em que mostra ela apreciando o visual de lá de cima, do lado de fora, é realmente muito bonito. Então tem uns takes que são
muito bonitos nesse episódio. E outra coisa também é a própria ideia de você ter uma sociedade tentando funcionar de uma forma um pouco diferente, né? Numa distopia, mas a ideia distópica de como seria o funcionamento dessa sociedade e o questionamento que a gente faz quando a gente vê e começa a imaginar se essas coisas realmente funcionariam, o que a gente tem é a personagem principal nesse caso, qual é o nome dela? Natsume, que ela lembra muito o próprio Eren de Shingeki, que ela é uma personagem que não quer ficar parada, ela não quer aceitar de forma cômoda, de forma passiva, como aquela sociedade funciona. Ela quer, por exemplo, exterminar os monstros que estão do lado de fora, porque se eles fossem eliminados, acabaria o conflito da humanidade, a humanidade conseguiria viver em paz. Ela quer ser uma guerreira, assim como o pai dela também foi, e ao longo do tempo acabou morrendo, provavelmente em alguma missão, e ela também, no meio disso, acaba perdendo um braço também. Ela tem um braço mecânico, ela usa um braço mecânico, mas mesmo depois de passar por esse trauma, depois de quase morrer, ela ainda continua querendo seguir esse caminho, o mesmo caminho que o pai dela seguiu, só que ela acaba num orfanato, e quem decide o futuro dessas crianças, né, o que elas serão para o funcionamento dessa sociedade, é a própria organização, e ela é colocada para trabalhar como suporte, né, na área de manutenção. Existem os guerreiros que realmente vão entrar em combate contra os monstros, e existem as pessoas que trabalham na manutenção, seja no funcionamento geral de qualquer coisa relacionado àquela sociedade. E por mais que essa personagem principal, a Natsume, ela tenha essa vontade de querer mudar, mesmo que ela tenha sido designada a esse posto de manutenção, ela queira se tornar uma guerreira, ela não se conforma com isso, mesmo os personagens mais velhos, que já estão acomodados com a posição que foi designada a eles desde quase sempre praticamente, e se acomodaram ao longo do tempo na vida adulta a ocupar esse papel que foi escolhido a eles de forma passiva, não só eles, mas também personagens, pessoas da própria idade da principal, elas também se conformam com isso, né? Foi bom o anime ter colocado um exemplo da idade dela para mostrar que não é só uma questão de idade, né? Tudo bem que a idade, depois que você se acomoda já no que você faz, óbvio que é mais difícil de você mudar naturalmente, né? Mas também existe essa alienação, esse entendimento de que a sociedade precisa funcionar de tal forma em que você não pode escolher o que você vai fazer. Então a moral da história nesse primeiro episódio é muito profunda, porque quando a gente repara na representação visual daquela fortaleza, ela é completamente cheia de remendos, cheio de pedaços de sucata somados uns aos outros para tentar criar algo que seja capaz de combater esses monstros gigantes. Então a gente tem essa sociedade enrijecida como ferro, que ao mesmo tempo em que a estrutura dela física é composta dessa forma, mas o próprio funcionamento dela também é rígido como ferro e não permite ser mudado. Toda essa parte da primeira metade do episódio, quando a gente é apresentado a esse universo, onde a gente é apresentado ao funcionamento daquela sociedade, foi algo que eu gostei bastante. O problema foi o que veio depois, porque depois o que a gente tem foram as cenas de ação contra os monstros. E eu confesso pra vocês que as cenas de ação são difíceis de acompanhar. Não é uma questão de simplesmente ser lerdo, porque eu sou. O problema é realmente um negócio ser visualmente difícil de você entender o que diabos está acontecendo. Existe a tecnologia que os humanos eles usam nas costas para conseguir voar, ao mesmo tempo em que eles precisam que os monstros eles ativem a sua barreira antigravitacional para que eles consigam levitar naquele ar. É algo interessante, até uma tecnologia diferente, né? Não foi a mesma coisa, por exemplo, que foi Shingeki no Kyojin, mas mesmo assim, quando a gente vê na prática as cenas de ação, é realmente algo bem confuso. E depois, o que a gente teve foi a transformação da própria fortaleza para conseguir derrotar um monstro com um socão. Ela dá um socão com um foguete atrás e consegue derrotar o monstro. E por trás dessa sociedade sempre existe uma grande conspiração que a gente não sabe exatamente ainda do que se trata, mas obviamente existem ali algumas corrupções, algumas coisas que acontecem, né, nas sombras daquela sociedade que não é visto pelas pessoas comuns. O próprio chefe da protagonista, quando ele vai auxiliar ela, apesar dele trabalhar na manutenção daquela fortaleza, quando ele precisa entrar em ação e salvar a própria subordinada dele, ele acaba mostrando uma perspicácia, um manejo muito bom naquele equipamento que faz a gente se perguntar, por que então você não é um guerreiro se você é tão habilidoso assim? Existe algo em torno desse personagem, não só do passado dele, mas também no presente dele, como ele atua por trás dos panos também para essa sociedade que ainda é incompreensível pra gente. Eu não sei se eu vou acompanhar semanalmente o anime, mas caso aconteça algum evento muito grande ainda nos episódios durante o decorrer desse anime, eu posso correr para trazer um videozinho aqui, mas a intenção é assistir e trazer um review final quando esse anime terminar, para ver se valeu a pena. Aproveitar também para convidar quem não é inscrito para se inscrever no canal para acompanhar os vídeos dos animes
animes da temporada que eu tô trazendo aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!